1h agora e 2 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política, de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimatea Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Nádia. E boa tarde também para o nosso convidado de hoje, o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Rubens Pereira. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde. Bom, eu queria começar falando com o senhor, inclusive ouvir a opinião do senhor, porque um assunto que eu acredito que ainda vai dar muito pano para a manga é a questão da facilidade, através do decreto do presidente Jair Bolsonaro, para a aquisição de armas de fogo. Aqui, inclusive, nós já fizemos várias matérias e as opiniões divergem, porém a maioria da população está preocupada com esse decreto. Qual a opinião do senhor a respeito? Olha, é importante esclarecer para a população que esse decreto, ele, vamos dizer assim, facilita, na verdade, o posse de arma, né? Que é o cidadão ter a arma na sua casa, né? Não é o poste de arma, que aí a pessoa poderia transitar, né, em locais com ela. Então, na verdade, é isso. E o decreto, ele vem carregado de requisitos. Então, não é uma facilitação, né, assim, na verdade... Como quem diz, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Há uma série de requisitos. Então, continuam aqueles requisitos, que inclusive já estavam no Estatuto de Desarmamento, de que a pessoa tem que apresentar um exame psicológico, de que a pessoa tem que apresentar uma prática, né, ou um treinamento para aquela arma. Então, enfim, há determinados requisitos que se agregam a este decreto que tem que ser cumprido. Então, não é assim com tanta facilidade. Inclusive, é bom o senhor estar esclarecendo isso, porque muita gente, depois que esse decreto foi assinado e anunciado, as pessoas, agora todo mundo vai poder ter uma arma em casa. E não é bem assim. Inclusive, eu queria chamar a atenção de vocês dois, pedir para que a gente possa assistir juntos uma matéria que o Zanviana foi às ruas, ouvir as pessoas, ouvir a opinião dos teresinenses, e ele explica direitinho nessa matéria quem pode ter essa posse. Um decreto que facilita a posse de armas foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. A posse é autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, quando o dono da arma é responsável pelo estabelecimento. A determinação divide opiniões. Sou a favor da posse de arma em casa. Até porque vai fazer com que você se proteja de algum invasor, né? E a polícia não tem bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo dentro do interior da tua casa. Até porque invasor entrando dentro da tua casa, tu não vai defender a tua família com uma frigideira. Você tem que ter um porte de arma para poder proteger a sua família. Se for para proteger minha família, eu sou a favor. Eu não sou a favor, né? Porque hoje em dia vocês veem muito assassinato em casa, né? Briga de esposa e mulher brigando. Aí com isso vai ter o maior número de mortes em família. Pelo lado assim positivo, como está muito perigoso, eu tinha coragem de ter uma arma, eu não sou a favor. Na lei consta que todo ser humano tem o direito de se proteger. Para ter arma de fogo em casa, o cidadão deve cumprir os requisitos da efetiva necessidade de ter essa arma de fogo, que irá ser examinado pela Polícia Federal. Cumprido estes requisitos, o cidadão poderá ter até 4 armas de fogo, limite esse que poderá ser aumentado. O decreto também prevê o prazo do registro de validade da arma, que passará de 5 anos para 10 anos. Poucos dias depois do decreto, e a procura por armas de fogo cresceu em Teresina. Armas já foram vendidas. Para o representante de marca de armas de fogo no estado, Marco Antônio Freitas, as vendas vão crescer. O simples fato de haver uma publicidade que os brasileiros poderão comprar essa arma, por si só já aumenta a procura e, consequentemente, a expectativa de venda. A mídia em cima da venda de arma era bastante negativa. As pessoas achavam que não poderiam comprar o arma, enquanto na realidade poderia. Tinha algumas barreiras, no caso como comprovação de necessidade dessa arma, dentre outras. Agora, com essa nova flexibilização do decreto,
já está 100% autorizado todos os brasileiros a comprarem as armas. Os critérios para que o cidadão comprove a efetiva necessidade para ter uma arma em casa são ser agente público, ativo ou inativo de categorias como agentes de segurança, funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, agentes penitenciários, funcionários do sistema socioeducativo e trabalhadores de polícia administrativa, ser militar ativo ou inativo, residir em área urbana em estados com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Todos os estados e o Distrito Federal se encaixam nesse critério. Ser dono ou responsável legal de estabelecimentos comerciais ou industriais, ser colecionador, atirador e caçador devidamente registrados no comando do Exército. As pessoas que quiserem ter arma em casa precisarão obedecer à seguinte exigência: comprovar a existência de cofre ou local seguro para armazenamento em casas nas quais morem crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental. O novo decreto mantém inalteradas exigências que já vigoram sobre posse de armas, como obrigatoriedade de cursos para manejar a arma, ter ao menos 25 anos, ter ocupação lícita, não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal, não ter antecedentes criminais nas justiças federal, estadual, militar e eleitoral. Secretário, os critérios estão aí, as exigências também. De fato, o que foi que mudou? Na verdade, essa subjetividade que tinha, né, como requisito para que o delegado da Polícia Federal decidisse se a pessoa tinha, além de cumprir todos aqueles outros requisitos, o cidadão tinha que se submeter a essa subjetividade da autoridade para poder liberar. Me parece que essa foi a principal mudança. Mas o que nós temos que verificar é que uma arma dessa que foi exposta aí na reportagem, ela custa de 3 a 4 mil reais. Então, qual é o cidadão? Aquele que ganha salário mínimo, que tem condições de ter uma arma dessa. Então, isso não é uma política de Estado de segurança pública, né? Nós, na verdade, precisamos de políticas que possam se estender e proteger todos os cidadãos de todas as comunidades, de todos os municípios e também de todas aquelas pessoas que têm, principalmente essas que estão mais vulneráveis, que têm menor poder aquisitivo, que não pode ter acesso economicamente aí a uma arma desse porte. De fato, o próprio decreto ele condiciona. Você precisa ter vontade de ter a arma. Não é obrigado todo mundo agora a ir atrás de arma. E segundo, tem essa questão financeira. É muito caro a arma. É muito caro a arma. Eu estava vendo ontem, Coronel, acho que na televisão, a história de que as pessoas estão correndo nas estandes de tiro, nas escolas de tiro. Ali é muito mais caro do que uma arma. Se você manter que a gente tem todo esse conjunto, né, de procedimentos que o cidadão tem que tomar para poder ter acesso a uma arma. Então não é essa liberalidade como se tivesse uma arma ali no balcão e todo mundo fosse pegar e se armar dentro de casa, né? Existem que ter uma arma, ela não atira sozinho, né? Sempre digo que quem aciona o gatilho é um cérebro, né? É uma pessoa, né? Muitas vezes, eu sei que nós temos que garantir ao cidadão o direito dele se defender, principalmente dentro de casa, mas nós temos que ver que mulheres estão morrendo dentro de casa, apauladas, né? Facadas, esganadas, e agora, né, pessoas estarão armadas dentro de casa e poderão tentar solucionar conflitos, não à base da tranquilidade, à base da negociação da paz, mas com arma de fogo. Então isso também pode trazer uma certa preocupação, tem trazido uma certa preocupação, até porque os indicadores de violência, tanto a nível estadual quanto a nível federal, trazem que mais de 60% dos homicídios são praticados com arma de fogo. Então é uma preocupação. Então nós precisamos, na verdade, de uma política de segurança pública que tenha, na verdade, princípios norteadores que levem a sociedade a despertar para essa cultura da paz, da não violência. Diante de toda essa... Pois não, Matheus. E realmente a segurança pública tem que ser feita pelo Estado.
não é pelo cidadão. O cidadão, a essa autodefesa, isso aí já é inerente a cada um, seja com que arma estiver a seu alcance. Aí eu gostaria só de colocar para o senhor, eu certo dia fui parado numa blitz, e o hilário da história é que eles os policiais militares, não era do Detran, eles não estavam atrás nem de questão do documento do carro, eles queriam saber de armas. E eu falei, enquanto eles estavam ali com a história de proibir o uso de armas, o presidente da República acabava de baixar o decreto da posse da arma. E ele me aconselhou, se o senhor for comprar arma para deixar em casa ou no seu estabelecimento de trabalho, compre uma arma grande, compre uma escopeta ou uma espingarda 12. Aí eu perguntei por quê. Ele disse, para evitar que você ponha na cintura e saia para a rua. Não é? Pois é, há toda uma complicação, tudo gerado em torno desse decreto, né? Na verdade, o cidadão tem sim esse direito, não só à posse da arma, como também ao porte da arma pela legislação atual. O que nós precisamos é saber que se essa pessoa está preparada para utilizar essa arma, está treinada para isso, porque senão ela pode ser vítima também, até dentro de casa, os filhos, né? Aquelas pessoas que estão dentro de casa também podem ser vítimas. Então, é nesse sentido que a gente tem que despertar o olhar e saber que a arma não foi feita para outra coisa, a não ser para matar. Um entrevistado até falou ali na reportagem que o cidadão ele tem o direito de se defender. E hoje existe, Arimatea, essa necessidade. Nós sabemos que a gente não pode ir na esquina com o celular à mostra na mão, que a gente corre o risco de ser assaltado e acontecer até algo pior. E diante de toda essa situação, essa gravidade, inclusive de violência, Arimatea, eu fico lembrando que, pelo menos na minha infância, ainda se brincava muito de polícia e ladrão, né? Usava-se armas de brinquedo, armas de plástico, e isso não fez com que a maioria daquelas crianças que hoje são cidadãos de bem virassem bandidos. O que foi que aconteceu hoje, Arimatea? Você sabe dizer? Foi a criminalidade que cresceu e reverteu toda essa história? Passo a bola para o secretário. Pois é, olha, hoje, por exemplo, tem até programas, né, de videogame em que nossas crianças estão jogando, em que lá nós temos personagens dentro desses programas que são policiais, outros que são bandidos. As crianças preferem ser bandidos do que policiais, então há realmente toda uma cultura da violência que foi montada. Talvez tenha iniciado lá na nossa geração, nós não cuidamos muito bem disso e chegamos à situação que nós estamos vendo hoje aí. Então nós precisamos sim preparar a nossa sociedade nesse sentido, de que violência gera violência mesmo, mas o cidadão precisa ter esse direito de se defender. Vejo que o caminho certo e correto é realmente o Estado, como você falou, Arimatea, que tem que ter essa competência, essa atribuição. É como se nós estivéssemos neste momento com essas medidas de armar o cidadão, dizer, o Estado faliu, tira a sua atribuição, agora tu te defende, pega a arma na tua mão e faz a tua defesa. Então o Estado é que tem que ter essa atribuição, esse direito, aliás, essa competência, esse poder de fazer a defesa do cidadão. Com esse decreto, secretário, as campanhas de desarmamento caem por terra agora? Não, de forma alguma. Nós temos que continuar. Aliás, no Plano Estadual de Segurança Pública do Estado do Piauí, nós temos uma vertente, uma meta a perseguir nesse sentido, envolvendo todas as comunidades. Quantas comunidades existem no estado do Piauí que estão distantes das políticas de segurança pública, inclusive de um acesso de uma arma? Comunidades como os quilombolas no estado do Piauí, muitas e muitas pessoas que estão em bairros de periferia que sequer vai ser afetada por uma medida dessa, né? Então nós temos como Estado, como segurança pública, estender as nossas ações, os nossos braços a essas pessoas e apoiá-los nesse sentido, né? A defesa do cidadão, principalmente os mais vulneráveis, nós temos que buscar e efetivar todos os dias enquanto segurança pública. Eu não preciso ir tão longe como a Nájila colocou, quando na infância se brincava de bandido e mocinho, para dizer que, secretário,
que a gente tinha sempre um grande respeito com a figura do policial, seja o civil ou militar. Se você estivesse num evento e tivesse um policial ali, se tinha um respeito a ele. Hoje, o policial, se é militar, se ele vai para a rua ou na volta de casa, ele tira até a farda, porque nos grandes centros já tem acontecido, até que ele é o alvo fácil do bandido. O que fazer para mudar essa situação e valorizar mais ainda o policial? Pois é, nós perdemos os jovens, as crianças, né, e os adolescentes de hoje perderam a referência, né? Quando você vê no mesmo bairro ou numa mesma comunidade morando um policial ou um trabalhador, aquele que vai para o comércio, vai todo dia, ganha o seu salário mínimo, com dificuldade, aquela criança está vendo que logo ali tem um traficante, que tem uma casa bonita, que tem um carro bonito, que tem uma moto. Então ele não tem como referência, né? Vamos dizer, nesse sentido, de qualidade de vida, não aquele que está trabalhando no dia a dia, não o profissional, mas aquele bandido. E ele quer ser mesmo o traficante, né? Quando você pergunta, nós temos atividades desenvolvidas pela Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança Pública, que são os pelotões mirins, que cuidam desses jovens, dessas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, e a gente vê essa realidade. Então nós temos que transformar isso com medidas, com políticas que vão a fundo nesta causa, tentando trabalhar principalmente as crianças e os jovens de hoje, para que tenhamos sim aquele futuro que nós queremos. Se o dia de amanhã nós queremos transformar, não é esse o que nós queremos, nós teremos que também transformar as crianças, levando a elas o conhecimento que nós queremos que transforme as suas personalidades para construir a sociedade de amanhã. Secretário, hoje mesmo eu já toquei nesse assunto na minha coluna, um fato curioso. O senhor e o delegado-geral estão reformulando, lotando as pessoas, reformulando as secretarias, né? Fazendo funcionar melhor ainda. E teve um fato interessante de que o delegado da Decotec, o JJ, teria devolvido a portaria em que o delegado-geral Luciqueico, não sei se tem também sua assinatura, estaria transferindo um delegado da Decotec para o 4º distrito. E essa portaria foi devolvida com a informação de que o delegado não aceitava ser transferido e ainda que o delegado-geral, ou o senhor, iriam receber uma ligação do Palácio Karnak. Que história foi essa aí? Bom, na verdade, eu inclusive já conversei tanto com o delegado JJ, um profissional de excelência que o estado do Piauí tem, um delegado muito reconhecido, tanto o delegado também, o delegado Josimar, e com o delegado geral. Nós já resolvemos a situação, a medida já estaria inclusive chegando ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar. Nós não admitimos nenhum comportamento dessa natureza, mas tudo foi conciliado, o delegado já está na delegacia, ele é agora o titular do 4º DP, a população dessa área pode procurar, que agora nós temos delegado do 4º DP, delegado Josimar, também um profissional também de calibre, né, de bom calibre, e que nós temos um respeito muito grande por ele. Então houve esse desentendimento, né, mais administrativo, mas com certeza agora já em condições já de trabalhar está o delegado no seu distrito. Interessante, Arimateia, eu vou até me dirigir para quem está em casa, porque sempre que o secretário ele vem aqui no estúdio, questões relacionadas à segurança, como é o caso, são assuntos que a gente está tocando hoje aqui, são repassados para a gente, e às vezes por questão de tempo a gente acaba, o secretário acaba não respondendo no ar. Mas o Arimateia já tocou no assunto dessa questão de segurança, quando a gente falava da posse de armas, que o Estado é quem deve proporcionar essa segurança e não o próprio cidadão comprando uma arma para se sentir mais seguro, seja dentro de casa ou fora de casa. E são perguntas que a gente não tem como fugir, porque o telespectador quer saber, dentre das ações do governo do estado aqui no Piauí, não só por conta desse decreto, mas por conta da criminalidade mesmo que é notória, o que o senhor pode citar aqui como exemplo que fez a diferença ou novidades que o senhor pode adiantar agora para 2019? Pois é, os indicadores do estado do Piauí, eles tendem aí a diminuir os índices dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais intencionais, que são aqueles que têm como resultado morte, mas que foram praticados dolosamente. E nós saímos lá de mais de 23
homicídios por 100 mil habitantes em 2015, chegamos a 2018 com 18,7. As medidas que nós adotamos foi sempre essa da integração, mas acompanhado de medidas como foi, por exemplo, o caso no feminicídio, de uma política que nós focamos, né, de atenção mais próxima das mulheres, com aplicativos, inclusive, de acesso a elas. Então, nós estamos tomando medidas, e essa que eu falei das políticas preventivas de atenção aos jovens, de atenção às crianças também, nós estamos, a nível de Estado, enfrentando esse desafio para evitar. O que nós queremos é quanto menos delegacias, menos quartéis, mais políticas de educação, mais políticas sociais, porque são pessoas que estão praticando esses delitos. Geralmente são pessoas que são as mesmas pessoas que estão indo às delegacias e pedindo. O grande desafio é exatamente fazer com que elas não voltem a delinquir. São pessoas que estão praticando os pequenos delitos, que depois que começam furtando, vão roubando, daqui a pouco estão roubando e matando, né, que é o latrocínio, e daqui a pouco estão mesmo no mundo do crime como profissional do crime. Então, se nós não tomarmos medidas, que foram aquelas que nós tomamos, de contenção, de fazer com que aqueles que estão praticando crimes de menor potencial ofensivo não voltem a delinquir, e aqueles que estão no nível de risco maior, de vulnerabilidade maior, não possam retornar a ser ressocializados, né, e inseridos em sociedade. E nós temos um exemplo disso com o Tribunal de Justiça, que foi a criação da central de inquéritos, né, em que o indivíduo, ao entrar lá, ele tem a oportunidade de escolher aí para uma casa de tratamento. E o governo do Estado, através de uma parceria, faz o pagamento desse tratamento dessas pessoas nessas instituições de tratamento. Então, foram medidas que nós adotamos que temos certeza que trouxe aí esses resultados positivos, com certeza. Ok, secretário, mais uma vez nós agradecemos a participação do senhor, a vinda do senhor. O senhor já sabe que pode voltar quantas vezes quiser, quantas vezes puder. Desejo uma ótima tarde para o senhor. Para vocês também, muito obrigado, sempre à disposição para tratar do assunto. Ok. Bom, e aqui no estúdio eu continuo com a Arimatea Azevedo, que traz sempre informações novas para a gente, aquelas quentinhas, traz também comentários que o telespectador gosta de assistir. Estou mentindo, Arimatea, eu estou falando a verdade? Está falando. Quais são as novas que você traz hoje para a gente? Hoje eu soube que, aliás, desde ontem está esse burburinho de que o senador Ciro Nogueira já voltou do seu doce farniente pelo exterior, reuniu seus comandados para partir para o tudo ou nada, nessa história da eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Ontem se anunciava uma reunião do senador com os deputados, mas olha só, até parecia que o alvo do senador, que é o presidente da Assembleia Legislativa, o ministro Euclides Filho, sabia de tudo. A cada telefonema dado por Ciro, chamando esse ou aquele para reuniões, o Tembicho já sabia lá na ponta da linha. Nada a ver com grampos telefônicos. Eram os deputados que recebiam o convite do Ciro e ligando imediatamente para o Tembicho, avisando das ações do senador, avisando do que iam conversar, do que estavam conversando. Essa eleição, Nádia, vai deixar muitas sequelas, como advertiu o deputado Júlio Arcoverde, que é uma espécie de lugar-tenente aí do Ciro. E essa advertência ele fez para o governador Wellington Dias, como provocando o governador para entrar na história. E, claro, em benefício do candidato Hélio Isaías. E já hoje eu soube e vi uma foto da governadora em exercício, Regina Souza, ao lado do Temístocles. E ela dizia que era melhor que todos, que não são deputados, estivessem bem à margem do Legislativo e deixasse que os deputados tratassem da sua própria eleição. A Regina Souza, a governadora em exercício, como você falou também, Temístocles Filho, estavam hoje, inclusive, na solenidade, na sessão solene de retomada dos trabalhos do Tribunal de Justiça. Essa abertura do ano judiciário, em que o orador foi o decano, o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Bom, por hoje é só, Arimatea? Até amanhã. Até amanhã. Agora um rápido intervalo e a seguir, a abertura do campeonato piauiense é marcada por empates.